Ela é advogada familiarista. É isso, doutora? É isso mesmo. Mas isso é uma das coisas que ela faz dentro do direito. Isso. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo, porque eu sei que você... Nossa, doutora Cleiton, eu não sei como ela consegue fazer tudo que ela faz dentro da área do direito, dentro da OAB, mas você faz muita coisa. Faço. Oi, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui conversando com você e trazendo alguns esclarecimentos, Sim, né, para os nossos ouvintes e telespectadores. Meu nome é Cleiton Borges Berti Machado, eu sou advogada, eu já venho de uma família de advogados. Tá. Meu pai era advogado, primeiramente minha mãe foi advogada. É mesmo, Cleiton? Que legal! Primeiro a minha mãe, depois o meu pai. Só que infelizmente ambos já faleceram. Tá. Mas o meu pai chegou a ver a filha advogada e o filho também. Que lindo. Nós somos em 5 irmãos, sendo 3 advogados e 2 médicos. Uau! Então, assim, vem já, né? Eu desde pequena, eu já tinha esse sentimento de justiça, de defender. Eu imagino, porque você cresceu num ambiente onde isso era muito valorizado, né? Isso. E eu vejo assim, que você faz o que você ama. É o que eu amo. Porque ninguém tem tanto tempo para fazer tantas coisas como você faz se não fosse por amor. É verdade. É por amor. E assim, eu fico muito grata e feliz de poder ajudar as pessoas, né? Claro que o meu trabalho ele é remunerado. Sem dúvida. Mas muitas vezes também eu acabo ajudando um amigo, outras pessoas vêm, pedem esclarecimentos, tiram dúvidas. Mas só as dicas que você está dando no programa, Isso. você não tem noção como as pessoas já estão assim, elas escrevem, agradecem, falam que abriu o olhar, né? Elas começaram a enxergar aquilo que estava meio nebuloso. Tudo isso por conta dos recados que você dá aqui, 5 minutos que você fala por semana. Olha como pode ajudar alguém que está lá em casa, né? Não, e a mensagem é essa, é ajudar, talvez às vezes nem seja o menos favorecido, mas aquela pessoa que às vezes ela tem o direito, mas não sabe que tem. É menos instruída, na verdade. É, menos instruída. E aí, naquele momento que ela falou, poxa, eu não sabia que eu poderia fazer isso. E tem vários meios, né? Você não só pode contratar um advogado de sua confiança, mas também o governo, ele tem a Defensoria Pública do Estado e também a União tem a Defensoria Pública da União, que ajuda. Só que assim, são matérias diferentes, tá? Defensoria Pública da União, eles trabalham com previdenciário. Interessante também. Previdenciário é até uma área que eu trabalho, tá? Que eu exerço, previdenciário e direito de família. Então, por exemplo, Defensoria Pública da União, ela vem a defender os menos favorecidos que precisam fazer uma revisão de aposentadoria, entrar com uma pensão por morte. Nossa. Então, eu não sei o endereço agora, mas procuro no site. E crimes relativos à União também, um descaminho, algumas coisas. Então, ela tem o assunto inerente. Tá bom. Tá? E a Defensoria Pública do Estado, o que ela trata geralmente? Assuntos familiares, tá? Assuntos também de terra, posse, aluguel, despejo. Então, assim, ela tem os assuntos... é bem abrangente, bem abrangente. Então, assim, eu sei que a pessoa tem que ir, faz uma triagem. Então, tem, assim, pessoas que ganham até tanto. Olha aí, todo mundo tem oportunidade de se defender. Todo mundo tem a oportunidade de se defender. Legal. E é bom. E a Defensoria Pública do Estado, ela tem um convênio com a OAB, com a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Então, tem muitos advogados inscritos que quando vai lá, às vezes a própria defensoria não suporta, porque são muitos casos. A população é grande, carente. E aí tem esse convênio que a gente atende pelo um preço menor, mas quem paga é o Estado. Olha, que interessante. E é o mesmo trabalho. As pessoas não sabem disso. Às vezes deixam passar os seus direitos, né? Aí acaba indo a revelia, ou então acaba o prazo e não sabia que tinha direito. Um órgão que trata disso, que você pode recorrer. Que a gente fala, no caso, quando deixa passar, é preclusão. Tá bom. Você perdeu. Revelia por exemplo, você está respondendo, você foi citada de um processo.
você tomou ciência, foi citada, tá lá, você tem 15 dias para fazer a sua defesa. Isso. Aí você não faz, você é considerado rebelde. Então, Você não se defendeu. Então, e as pessoas deixam ir à revelia porque falam, eu vou contratar um advogado, é muito caro, eu não posso, não quero, então deixa. Depois eu vejo isso mais pra Não, frente. aí, ó, torna-se um problemão, isso. sendo que se você vai a esse órgão que a Cleição, a defensoria, deu a dica aqui, você consegue resolver. Mas, Kátia, eu quero dizer também uma coisa. O pessoal pensa que advogado é prejuízo. Não. Não. Advogado é investimento. Sem Porque dúvida. o que eu observo muito no direito de família, que faço muito divórcio, que às vezes a pessoa chega lá no escritório, ela não sabe nem qual o regime de bens que ela casou. Se é um regime de separação total, se é um regime de comunhão parcial, se é um regime de participação final nos aquestos. Então, nós temos vários regimes de bens. Então, eu falo, primeira coisa, quero me divorciar. Assim, qual o regime de bens que você casou? Ai, doutora, eu não sei. Não, como você não sabe? Não, eu não sei. E às vezes a pessoa casa num regime prejudicial, faz um pacto antinupcial, né, um regime de separação total de bens, tem que fazer o pacto antinupcial. E depois ela pensa que vai ter tantos direitos que chega na hora, não tem. Ela falou assim, ai, mas é porque eu casei por amor, eu confiei, eu falei que eu não queria o dinheiro. Aí ele comentou, eu fui lá e assinei. Falei, sim, mas pelo menos ler você sabe, né? Vamos ler pelo menos. Olha isso, gente. É muito importante isso que a doutora está falando. Eu estava falando sobre o direito familiarista, mas a gente tem uma coisa que acontece dentro de casa, que a gente não faz ideia que acontece. E eu quero falar, a gente veio hoje falar disso. Isso. Alienação parental. Eu tenho certeza que, primeiro tudo, quem está nos assistindo nem sabe do que se trata isso. Então, explica lá em casa, o que é alienação parental? Alienação parental é uma lei 12.318 de 2010. Ela foi criada para coibir tipos de, por exemplo, você está se separando, tem um pai e mãe, e uma maneira de você não ficar colocando ideias, memórias falsas que não existem na cabeça do seu filho. Por exemplo, já começa no processo de divórcio, né? A pessoa está se separando, aí já começa, olha, o seu pai, ele não gosta da gente. Meu Deus. Por quê? Porque ele está largando o papai, está largando mamãe e o filho. Então, ele não gosta da gente. Já começa com essas conversas. Sim. Então, a alienação parental foi criada essa lei porque o que acontece? Isso já acontece, já vem de muitos anos, de décadas, entendeu? Isso sempre existiu. Só que foi criada a lei por quê? Porque não tinha como coibir. Você, por exemplo, um exemplo de alienação parental. Hoje é o dia de visita. Digamos, porque a gente sempre fala que a mãe é alienadora, mas também pode ser o pai. Sim. Porque o que acontece? Quando você existe a ruptura conjugal, que vem a separação ou o divórcio, no caso que tem filhos, para ter alienação tem que ter filhos. O filho vai ficar com um ou com o outro, ou a guarda compartilhada, que é um tempo equilibrado entre ambos os genitores. Só que a questão é o seguinte, às vezes a criança, a mãe faleceu. Então pode ser que a guarda esteja dividida entre o pai e a avó, por exemplo. O pai e a tia. E aí, se já houve algum conflito anterior à separação, esses conflitos já são colocados ali toda vez que a criança está perto. Esses conflitos vão continuar. Por exemplo, mas eu quero dizer o seguinte, que a alienação parental, ela não é só praticada por pai e mãe. Não, então. Ela é praticada também pelos avós, pelo tio, pela madrasta, pelo padrasto, padrinho, madrinha, pelo padrinho, madrinho, pessoas da família que são muito próximas da criança. Então é isso que eu quero dizer, porque geralmente a gente se vê assim, separou pai e mãe. Não, a criança pode morar com a avó, com o avô, com a tia, com a madrinha. O pai pode ter sumido, ou falecido. Então, o que eu quero dizer é que não é só entre os genitores, abrange mais pessoas. Então, é você falar mal do outro. É isso, alienação parental é você ficar falando mal daquele que não tá ali para se defender. E colocando em xeque até o sentimento, né? Que existe entre pai e filho, não é? Mãe e filho. Mãe e filho. Ó, um exemplo que eu vou dar, por exemplo, hoje é aniversário da criança. Aniversário da criança, só que não é o dia do pai pegar.
Tá. Mas hoje é aniversário. Aí, tudo bem. Chega no final de semana, ele fala, ô filho, tudo bem? Papai ficou tão feliz, né? Seu aniversário. Pena que eu liguei pra você e você não estava em casa. Aí ele fala, nossa pai, eu perguntei se você tinha ligado, mas a mamãe falou que você não lembrou de mim. Olha isso, gente. Então, às vezes a criança fica se sentindo tão rejeitada que ela nem comenta. Se o pai não comenta que ele fez a ligação no aniversário da criança, passa batido e a criança fica pensando, poxa, meu pai nem ligou. E aí por isso que os consultórios de coach, de psicólogos, de psiquiatras estão lotados. São lotados. Né? Porque não se faz isso, é uma criança, quer dizer, se não deu certo a relação entre dois adultos, a última pessoa que tem que pagar por isso são as crianças. São as crianças. Né? E isso, essa questão da alienação parental, é crianças e adolescentes. Porque ainda estão em formação e conseguem ser persuadidos, né? Conseguem ser manipulados. Por quê? Quando nossos pais estão vivos, as pessoas que a gente mais ama, mais respeita, sem dúvida, que não quer trazer nenhum problema, são os nossos pais. São os nossos ídolos, pessoas que a gente confia. Então, se a minha mãe fala que hoje é meu aniversário, eu fico o dia todo esperando, e meu pai, mãe, papai não ligou? Não, filha, o seu pai esqueceu de você, como sempre. Meu Deus. Então, para mudar isso, aí quando a criança tem um contato com o pai na visita, se tem. Porque muitas vezes, chega o dia de visita do pai, a genitora ou o genitor, o guardião da criança, marca médico. Hoje ele tem o aniversário do amiguinho que ele quer ir há muito tempo. Mentira, às vezes não tem aniversário nenhum. Inventa. Você não consegue falar com a criança. O elo de você conversar é através da mãe ou do pai. E aí se ela fala, ele tem um aniversário, ele quer ir. Aí às vezes fala assim, teu filho não quer ir com você. Aí eu quero ouvi-lo. Ele não quer falar com você. A criança não tá nem sabendo. Entendeu? Aí fala, o seu pai não quis vir te buscar. O seu pai foi sair com a nova namorada dele. Ou vice-versa. A sua mãe não liga pra você. A sua mãe prefere estar com um namorado novo. É engraçado que a gente... praia e não te levou. Só que a criança não sabe o que acontece nos bastidores. Teve um caso muito recente de uma famosésima, não vou dizer o nome dela aqui, onde nessas de se separar e o ex-marido já tinha arrumado outra, e aí ele manda um áudio para ela dizendo que as crianças não gostavam de ficar com ela. E aí ela vem a público e fala, olha ele querendo me fazer ficar fragilizada em nome do amor dos meus filhos. Isso é impossível, meus filhos amam estar comigo, a gente conversa sempre, fica muito mais, olha que legal, ela trouxe à tona, não vou dizer quem é, mas ela trouxe à tona isso, né? E ela fala dessa forma, olha ele tentando fragilizar o meu amor junto aos meus filhos, né? E é muito legal isso. A galera tá mandando WhatsApp aqui direto aqui pra mim. E tem uma pessoa que perguntou assim, ela acabou de se separar, né? E foi a primeira vez que o marido saiu sozinho com os filhos dela, tem um casal de gêmeos. Foi a primeira vez. E eles voltaram falando de uma história que a mamãe agora só quer se divertir, não quer mais cuidar deles. Ela tá perguntando aqui se isso já é um início ou um indício de alienação parental. Pois é, Kátia, é muito importante a pergunta. Sim, o genitor, nesse caso, ele já começou a colocar as falsas ideias, falsas memórias na cabeça da criança. Porque, assim, dependendo da idade, se for muito novinho, isso pode ocasionar transtornos, doenças lá na frente, principalmente nos relacionamentos futuros. Sem dúvida. Agora, se já é um adolescente que já percebeu qual então é um pouco mais difícil, geralmente ele se retrai e fica observando. Você acha, doutora, que assim, numa separação, digamos, amistosa, né? Isso acontece menos do que numa separação litigiosa? Sim, Kátia, acontece menos, só que eu digo o seguinte, tudo, mesmo sendo um divórcio amigável, tudo coloca no papel. Porque ele vai ser amigável até quando? Então, mas como colocar alienação parental no papel? Existe isso? Não, não existe você colocar alienação parental no papel, mas você pode prevenir. Por exemplo,
O que acontece muito? A gente está se divorciando de forma amigável. Vamos colocar visitação livre? Visitação livre quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem acesso às crianças o dia e o horário que ele quiser. Não sendo no horário da escola. Não, tudo bem. Entendeu? Então, assim, E vice-versa. E vice-versa. Te liga pelo menos 24 horas antes. Tá. Isso, nesses meus 10 anos e meio de profissão, não funciona. É isso que eu ia te falar. Porque como assim? Quer dizer, a criança até tem hoje em dia as crianças já começam a ter a vida social muito jovem. É, muito jovem. Com 4 aninhos já tem a festa do coleguinha da escola. Aí quer dizer, tem a festa do coleguinha da escola, tá prontinho pra sair, chega o pai ou a mãe, não, hoje eu vim levar, ele vai passear comigo. Então, tem que ter um respeito também, né? Então, mas o que acontece é o seguinte, principalmente na primeira vez que você tá se divorciando, no seu primeiro casamento, porque você nunca se divorciou, você tá fragilizada. Entendi. E ele tá ali, não, vamos resolver da melhor maneira possível. E às vezes você tá se divorciando, pensando até que pode existir futuramente uma volta. E aí você não quer tumultuar, você não quer que aquilo vire uma briga, um conflito. Entendi. E aí fala, vamos deixar a visitação livre, né? Você é pai, eu sou mãe, a gente tá num relacionamento legal, então a hora que precisar você vem, você me liga, tá? Não funciona por muito tempo. Funciona? Pode funcionar. Existe casais civilizados, existe pessoas civilizadas. Só que, no primeiro momento que ele começar um relacionamento sério com uma outra pessoa, ou ela começar um relacionamento sério com outro, vai dar problema. Claro que sim. Mesmo que foi de comum acordo, mas vai lá o ciúme. Às vezes nem é ciúme da ex, é ciúme das crianças. Então, entendeu? Isso. Porque o cara fala assim, poxa, tem um outro homem lá dentro de casa e às vezes acontece, a mãe pede pra chamar de pai. Entendeu? Nossa. O novo companheiro. Tá brincando. Sério. E às vezes o genitor com a nova companheira pede pros filhos chamar de mãe. E a criança, que se fala na cabeça dessa criança. Então, é a criança pequena, às vezes obedece. Quem é o poder familiar, tá ali, é o pai ou a mãe, obedece, não quer criar um conflito, não quer deixar a mãe nervosa, não quer deixar o pai chateado, chama de pai e mãe. Aí chega assim, volta da visita ou passa as férias, 15 dias lá na casa do pai, porque na regulamentação de visita a gente coloca as férias de julho, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Natal, Ano Novo com um e vice-versa. Então, assim, você vai pra família, às vezes você vai e conhece a família da nova companheira do seu pai. Né? O poder de adaptabilidade do ser humano é muito famílias rápido. diferentes. Então, quer dizer, a criança fica lá 15 dias, ela vem com hábitos que ela pega no minutinho. Né? Depois é difícil tirar. Não, aí chega em casa e fala assim, ai, mamãe, conheci a tia, gostei tanto dela e tal. Nossa, mãe, ela comprou presente pra mim e tal. Mãe, papai falou que eu posso chamá-la de mãe. Meu Deus. Não, eu sou mãe, você é mãe. Não. Então, assim, é uma coisa que te dá um impacto, entendeu? Eu não quero, você não quer. Até porque não é, né? Cada um no seu lugar. Eu tô viva, tô aqui, sou sua mãe. Isso, você tá viva. É isso. Agora, se você não está, você faleceu, seus filhos são pequenos e ela tem um amor de mãe, é outra história. Agora, você tá viva, você exerce seu papel de mãe. Que muitas não exercem, né? Você não abandonou seus filhos. Então, mas eu vou te dizer uma coisa, Cleice. Ainda que a pessoa não exerça o papel de mãe, ainda que não. Mas se ela tá viva, até para que fique muito estabelecido dentro da cabeça dessa criancinha, que ela tem uma mãe. Ela pode não ser a melhor mãe do mundo, pode ser a pior. A outra não é mãe. Não, né? não é Isso mãe. precisa ficar estabelecido. Porque senão você começa a colocar nas outras pessoas obrigações que elas não têm, responsabilidades que não têm. Só que eu vou te falar uma coisa. Se você abre o espaço, você é mãe, mas não exerce seu papel de mãe. Tá correndo risco. Tá correndo risco. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. E a mulher é legal. O companheiro sem dúvida. É legal. Sem dúvida. Você tá correndo risco. Nossa, gente, tá tão legal. Tá bombando aqui o meu WhatsApp. Deixa eu te falar uma coisa. Tá bom, aí fomos, descobrimos, tá tendo mesmo, é praxe, a pessoa foi lá, te contou e você olhou e falou, não, isso é sim alienação parental. Isso. Próximo passo. Próximo passo, tomar as medidas cabíveis. Quais são? Entrar com processo de alienação parental. Tá bom. Tá?
O que pode acontecer? Como provar essa alienação parental? Tá. Através de conversas de WhatsApp, tá? É uma Entendi. forma. Através de testemunhas. Tá bom. Se a criança já tiver 12 anos ou mais, ela pode ser ouvida pelo juiz. Tá certo. Importante isso. Tá? Outra coisa, no processo de alienação parental é sempre importante pedir o estudo psicossocial. Quer dizer o quê? É um estudo que são por múltiplos profissionais. Então, aí nesse caso, vai um psicólogo, tá? E uma assistente social. Como funciona? A criança, eu sempre peço para incluir a família toda. Tá bom. Por exemplo, já casou de novo, ou tem um companheiro, ou tem um namorado lá, 3 anos namorando Tá a bom. mesma pessoa. Ou um novo irmão. Um novo irmão, eu peço para incluir Tá bom. nessa avaliação psicossocial. Mas quem decide realmente quem são as pessoas são o juiz. Mas o advogado tem que pedir. Tá. E Tá. num caso extremo, Cleição, foi lá, viu, a alienação é muito Comprovou. forte, comprovou, é uma alienação muito pesada, tipo, denegrindo a imagem mesmo Isso. do cônjuge. Aqui a gente não tá falando nem de homem nem de mulher. Isso. Foi lá e denegriu a imagem mesmo a ponto de falar, meu Deus do céu, como assim? Não tem condições. O que acontece? O que acontece é o seguinte, porque isso pode causar transtornos fisiológicos na criança. Sim. A criança pode baixar a qualidade no rendimento Sim. escolar, Sim. tá? A criança, ela geralmente se retrai. Outra coisa também, a criança, ela pode vir com ideias de suicídio. Então, É uma coisa como muito assim? perigosa. Claro. Comprovando a alienação parental através dessa avaliação psicossocial, testemunhas, provas e tudo mais, geralmente, quer dizer, com certeza, a gente pede a reversão da guarda, tá? Ou, se for muito grave, tem que ser a reversão da guarda. Se for uma coisa assim, mais tranquila, que uma conversa, que o juiz, uma terapia resolva, e somente a mãe tem a guarda, a gente pede a guarda compartilhada. Tá. Que aí o pai passa a ter mais momentos, mais tempo E com a a criança. visita assistida? Então, a visita assistida é uma coisa muito triste, muito dolorida. Tá bom. Entendeu? Por quê? Mas às vezes é o caso. É o caso, é o caminho. É o extremo. A visita assistida, geralmente, ela acontece no fórum, numa sala lá, Meu que Deus. tem brinquedos e tal, e fica, geralmente, A criança, assistente social assistente social, psicóloga, e o parente. o parente, e às vezes fica até um parente do parente. Meu tipo assim, um Deus. parente da mãe, um parente do genitor, Entendi. entendeu? Do Ai, alienador. meu Deus, Por quê? Meu Deus. Pra ficar, pra dar mais Como você apoio. consegue gerar intimidade, né? Intimidade que eu quero dizer no sentido de ter carinho, de abraçar, de dizer que ama, se não, você não pode ir num parque passear, não pode pôr um sorvete, porque é nesses momentos que a gente diz verdadeiramente o que sente, né? Quando a gente está nesses momentos de diversão, nesses momentos de descontração, é que a gente consegue meio que provar o quanto é importante, né, estar próximo de quem a gente Isso é ama, muito né? impactante para a criança. Imagino. Agora, o que pode acontecer? O alienador, quem está fazendo alienação, pode perder a guarda, tá? Aí a gente fala reversão, modificação de guarda. De repente, a guarda é da mãe, só da mãe. Pode ser, aí muda a guarda para o pai, Tá bom. tá? Com visitação assistida, tá? Outra coisa também, foi provado que existe indícios de alienação, indícios, coisas fracas que podem ser resolvidas, que o juiz conversa, não, eu vou mudar, Dá eu uma, vou dá fazer uma um advertência tratamento, ali. isso. Tá Aí bom. vamos conceder, aí fica punição, Hum. perder a guarda, tá? Tá. Multa, dinheiro, tem que pagar, entendeu? Por exemplo, é o dia guarda compartilhada. Você vai dividir. Por exemplo, a criança fica 3 dias com a mãe, 3 dias na casa do Tá pai. bom. Aí chega, eu sou a mãe, vou buscar meu filho, e aos meus 3 dias. Aí eu chego lá, ele fala bem assim, nossa, o meu pai precisou ir em Santos fazer uma viagem rápida. Eu não posso ir. E o Joãozinho foi com o vô. Então, hoje você não vai poder, ele vai ficar lá 2 dias. Então, Justo nos seus 3 dias. justo nos meus 3 dias. Então, eu vou perder 2 dias, vou ter 1 dia. Aí eu falo, então tá, então vamos trocar. Só que às vezes não dá pra trocar porque você já se programou. Claro, Você claro, tem compromisso, gente, você vai fazer claro, uma viagem, você claro. vai atender um cliente. Não dá. Aí o que acontece? Multa. Você pede no processo de alienação parental, você pede multa, essa multa vem em dinheiro
E o que, que você pede também? Ah, eu perdi 2 dias, então você vai perder 2. Entendeu? Só que isso tem que ser judicialmente. Então, Agora, além de multa, perder o a alienador guarda. perde a guarda, visita assistida, e aquele que comprovar ele pode pegar mais tempo. Existe uma coisa muito triste que também acontece, só para não deixar de falar, que é acusações de falso abuso sexual, tá? Acontece muito, Kátia. Acontece muito dizer que o pai abusou do filho da filha e não é verdade. Só que o que elas conseguem? As alienadoras ou os alienadores, né? Vice-versa. O que acontece? Acontece que como o juiz naquele momento ele não tem certeza se houve o abuso ou não, suspende as visitas do pai ou da mãe. Meu Deus. De quem está sendo vítima. E às vezes você fica 2 anos num processo para provar que ele sem provar. não é culpado, que não houve o abuso. E o que acontece? Aquele pai fica tendo visita assistida até provar que ele é inocente. Olha, gente, fica o recado aqui nesse programa. É muito triste isso que você falou agora. Não, triste. Isso é aqui que eu quero te dizer, que você falou visita assistida, é que às vezes você vê uma pessoa, você passa lá no fórum para audiência e você vê naquela sala bonita, colorida, cheia de brinquedo, um pai lá e você já vai fazer mau juízo às vezes. Com certeza. E às vezes não é verdade. Não, ele tá passando por um processo, descobre que ele é inocente, ele já perdeu 3, 4 anos. Mas acontece que assim, aí a criança já passou por isso não se reverte. Não. Então fica um recadinho desse programa para você que está nesse momento, passando por um problema de separação. Entenda que um dia você amou essa pessoa com a qual você está se separando agora. Então volta lá atrás, o que foi que te fez se aproximar dessa pessoa, você ter um filho com ela, gerar uma vida com ela, para que você não precise passar por isso. Gente, nosso programa foi demais. Doutora Cleissan, obrigada, Kátia, gratidão. Bom trazer você. Eu que agradeço. Muito sempre. obrigada. Eu agradeço Sempre. pelo convite e eu quero dizer para as mamães, papais, mais amor nesse coração. É verdade. E vamos amar nossos filhos, porque se você um dia escolheu aquela mulher, aquele homem para casar, teve um motivo. Você escolheu aquela mulher para ser mãe, teve um motivo. Então, por favor, não desqualifica a sua ex, o seu ex, porque no momento que você está desqualificando, você também está ofendendo o seu filho. Então, mais amor nesse coração. É isso aí, está se desqualificando também, porque senão você fez escolher errado. Escolheu errado.